Embora os humanos já tenham chegado nesse mundo durante a conjunção das esferas há mais de 1500 anos atrás, eles apenas começaram a explorar o mundo recentemente. Seus navios chegaram no continente e eles estavam prontos para começar uma colonização a fim de expandir a sua influência nessas terras inóspitas. A expansão dos humanos pelo que se tornaria os Reinos do Norte foi rápida e brutal. Entre eles estava uma figura muito importante, conhecida como Jan Becker. Ele se tornaria o primeiro mago humano da história e aprenderia a dominar a magia tão bem quanto os melhores dos feiticeiros élficos. Graças a Jan Becker, os humanos tornaram-se capazes de entender a magia e usá-la ao seu favor. Algumas histórias contavam que esses humanos que foram enviados para o continente eram na verdade criminosos que foram exilados da sua civilização além do Grande Mar, mas esse detalhe crucial foi omitido das lendas por algum motivo e aqueles que desembarcaram não gostavam muito de falar sobre esse assunto, então provavelmente isso é verdade. No começo, os elfos acolheram os humanos recém-chegados com muita amizade, porque eles não sabiam das verdadeiras intenções dos humanos. Eles passaram a ensinar os humanos como usar a magia da melhor forma possível, sem precisar pagar um preço muito caro. Os elfos eram os primeiros feiticeiros do continente. Quando os humanos e os monstros chegaram, os elfos ensinaram os humanos a transformar o caos em magia. E depois foram mortos pelos humanos. Jan Becker foi o aluno mais talentoso dos elfos. Os líderes dos humanos nessa época foram os 3 primeiros reis da história. Inicialmente era só Desmond e Sambuk. Depois, um descendente do Sambuk se tornou rei e esse era o Radovid I. Junto de Jan Becker, outros humanos decidiram dedicar sua vida a estudar a magia e firmaram um pacto de jamais incomodar os elfos, já que eles queriam aprender mais e mais e mais sobre a magia. Entre esses que não queriam briga com os elfos, estava Geoffrey Monk, um mago poderoso que tinha o costume de prender jeans em garrafas e extrair os 3 desejos deles para ele mesmo. O último era Gian Battista, outro feiticeiro muito talentoso e muito inteligente. Então os 3 eram os melhores feiticeiros daquela época. Com o tempo, esses 3 feiticeiros eles conseguiram formar um novo pacto de que eles seriam sempre amigáveis com outros magos, com os governantes, com os druidas e com os sacerdotes. E esse tratado foi chamado de União Novigradiana. Os druidas, eles eram pessoas que aprenderam a magia com os elfos, mas eles gostavam mais do aspecto natural da magia. Eles compreendiam a magia e a sua verdadeira natureza melhor do que os magos, então eles se isolavam em florestas e formavam círculos onde eles podiam viver pacificamente longe dos magos do mundo, né? Depois que os primeiros assentamentos humanos surgiram no continente, Jan Becker e o seu amigo Gian Battista submeteram os filhos dos humanos para experimentos mágicos cruéis. Eles descobriram nesses experimentos a existência das fontes. A fonte é uma pessoa que tem um poder mágico absurdo, além do controle dela mesma quando é manifestado. Muitas vezes esse poder é tão grande que pode fazer a pessoa ficar louca. Por exemplo, pode entrar em um estado catatônico ou ela fica louca mesmo, adquirindo várias doenças mentais e etc. Então é necessário que as pessoas que eram fonte tivessem um treinamento bem delicado para aprender a controlar esse poder. Eles podem controlar o espaço-tempo e podem até controlar a realidade sem nenhuma limitação. Mas como esse é um poder muito além das capacidades humanas, geralmente quando isso acontece é mais uma surpresa, né? Quando eles menos esperam. Eles não podem controlar com perfeição um poder desse tamanho, obviamente, né? As crianças que eram descobertas como uma fonte nos experimentos foram levadas por Gian Battista e tiradas à força de sua família. Jan Becker usou a sua influência nos elfos para fundar a cidade de Mirth, que se tornaria a primeira sede dos magos do mundo. Então, Gian Battista levou essas crianças que eram fonte para a cidade de Mirth e lá começou a treinar elas para se tornarem os primeiros magos do mundo. Enquanto Jan Becker e Gian Battista estavam fazendo esses experimentos aí, o outro mago lá, o Geoffrey Monk, ele se tornou muito amigo dos elfos, muito amigo mesmo. Então ele pegou algumas das crianças desses experimentos que não eram fonte, mas ainda assim tinham a capacidade de controlar a magia e levou para a cidade de Loch Muin, onde estavam os elfos, navegando sozinho e convencendo os elfos a adotarem aquelas crianças como seus aprendizes de feitiçaria. Os elfos concordaram, permitindo aquelas crianças permanecerem em Loch Muin e receberem o treinamento especializado da magia dos Aen Sage. Uma dessas crianças que foram treinadas em Loch Muin se chamava Hen Gadindave, posteriormente conhecido como Gerhard de Aelle.
um dos magos mais velhos que ainda tá vivo lá na época do The Witcher. Já era tarde demais quando as outras raças perceberam a verdadeira ameaça dos humanos. Embora Geoffrey Monk tenha construído boas relações com os elfos, um oficial do exército chamado de Milan Halpenek, um notório racista da época, não aceitou que seus inimigos continuassem vivos e representassem uma ameaça para o governo recém-estabelecido dos humanos. Ele liderou suas tropas em Loch Muin e massacrou a cidade inteira. Em seguida, ele foi para East Hamlet, um assentamento élfico, e matou todos. Assassinou brutalmente todos que não eram humanos no seu caminho, independente da idade ou do sexo. Este evento desencadeou a primeira guerra entre elfos e humanos, mas a guerra não durou muito tempo. As forças dos humanos foram esmagadoras e conseguiram derrotar os elfos. As antigas raças que viviam no continente antes deles ficaram conhecidos como raças ancestrais ou raças antigas. Estes sofriam muito preconceito dos humanos, principalmente os elfos. Algumas das raças se adaptaram a esse novo governo estabelecido pelos humanos, e outras se recusaram a aceitar a derrota, se isolando nas florestas e nutrindo um ódio profundo contra os traidores humanos. Mesmo na derrota iminente, uma guerreira élfica chamada de Aelrin reuniu todos os elfos derrotados e tomou uma atitude desesperada para recuperar as terras perdidas, não importa o quão difícil isso fosse. Os elfos mais sábios se recusaram a continuar esse conflito. Eles acreditavam que a única maneira de realmente vencer os humanos era simplesmente sobreviver até que o curto período de vida deles acabasse, e portanto, quando todos os humanos morressem de velhos, os elfos poderiam reconquistar o mundo. Aelrin foi capaz de reunir os elfos mais jovens que discordavam disso e liderou todos eles em uma batalha épica. Infelizmente, foram todos massacrados cruelmente pelos humanos, mas eles morreram com honra e se tornaram heróis dos elfos. Esse massacre quase ocasionou a extinção total dos elfos no continente. Aelrin estava entre os mortos. Ela ficou conhecida como a Rosa Branca de Sherrawet por sua grande coragem e bravura. Em uma derrota iminente, ela ainda enfrentou os humanos. Em um ato de desespero, os elfos destruíram as suas próprias cidades com bombas, pois eles não queriam que os segredos da sua arquitetura caíssem nas mãos sujas dos traidores humanos. Agora, as gloriosas cidades élficas não passavam de ruínas esquecidas. Cidades humanas foram construídas em cima dessas ruínas, transformando-as em um esgoto. As gloriosas antigas cidades dos elfos agora eram o esgoto dos humanos. Dá pra acreditar nisso? Alguns dos humanos do continente se mudaram para as Ilhas Skellig, um grupo de ilhas não muito longe do continente, e formaram uma nova civilização, estabelecendo um novo governo semelhante ao dos anões. Eram vários clãs liderados por um único rei, que seria coroado democraticamente. Ou seja, apesar dos clãs terem os seus líderes, né, e esses líderes passarem a liderança para o filho, que passa para o neto, e por aí vai, esses líderes eles se reuniam em volta de um rei que era eleito democraticamente. Então sempre que um rei morria, eles escolhiam um novo rei para liderá-los. Não era algo hereditário, não era passado de pai para filho. Antigamente, as Ilhas Skellig costumavam a ser dominadas por elfos e gigantes que viviam ali pacificamente, mas quando os humanos chegaram, eles mataram todos. Na cidade de Mirt, haviam fontes que foram treinadas por Giambattista. Entre elas, estava Agnes de Glenville. Ela era uma feiticeira fonte muito poderosa. Agnes enxergava Giambattista como seu pai, né? Era uma figura paterna, já que ela foi separada da família dela quando ainda era criança. Acontece que quando começou a guerra dos humanos contra os elfos, os líderes dos humanos convocaram os magos para ajudarem nesse conflito. Mas, como Geoffrey Monk, Agnes e vários outros eram amigos dos elfos, eles não queriam participar disso e não ajudaram em nada nessa guerra. Mesmo sem a ajuda dos magos, os humanos conseguiram vencer os elfos. Agora que os elfos estavam completamente derrotados e oprimidos na nova sociedade dos humanos, um preconceito enorme surgiu contra qualquer raça que não era humano. Os principais líderes dos humanos dessa guerra aproveitaram a oportunidade de que os elfos caíram para estabelecer os seus próprios governos. E assim surgiram os 4 grandes reinos que
que dominaram o mundo por muito tempo, que ficaram conhecidos como os Reinos do Norte. Sambuc foi o fundador do primeiro dos Reinos do Norte. Ele estabeleceu uma cidade grande na região de Velen. As suas fronteiras chegavam do Pontar até a Arxeia. E esse reino, o primeiro reino da humanidade, ele foi chamado de Novigrad. Posteriormente, Novigrad se tornou uma cidade independente, como vocês sabem, e as fronteiras de Sambuc foram perdidas. Ainda antes dessa guerra contra os elfos, Sambuc morreu, mas ele tinha um descendente direto que era chamado de Radovid I, e Radovid foi quem reergueu o seu reino e o reformou, o transformando na Redânia. Usando o legado de seu ancestral Sambuc, ele criou um dos maiores dos reinos do norte, pois a Redânia se tornaria um dos 4 grandes. Radovid tinha só um problema: ele era muito azarado. É dito que ele teve inúmeros filhos ao longo de sua vida, mas apenas um deles não sofreu uma morte trágica antes dos 30 anos de idade, Dambor o Negro, que assumiria o seu governo. O governo de Radovid foi elogiado por fazer grandes progressos na região da Redânia, e as ações de Radovid em vida foram consideradas o modelo ideal de um governante. Apesar disso, Radovid era um expansionista. Ele queria que a Redânia fosse o único dos reinos do norte. Logo depois de vencer a guerra contra os elfos, ele reergueu suas forças militares e começou a invadir reinos vizinhos, tentando expandir as suas fronteiras. Essas guerras contra os seus vizinhos fez Radovid conquistar muitos inimigos. Mesmo assim, ele era muito respeitado por suas atitudes e por sua força. Então ele foi chamado de Radovid I, o Grande. Um pouco mais embaixo da Redânia, um lendário humano chamado de Desmond, um homem muito divertido que gostava de contar piadas, provérbios, ironias e ditados para o seu povo, ele iria estabelecer o mais novo dos Reinos do Norte. Desmond dominou essa porção de terra que você tá vendo aí marcado no mapa para vocês e fundou o que ficaria conhecido como a Teméria, um dos 4 maiores reinos do norte. Ele foi um líder muito popular entre os 3 primeiros reis, porque ele tinha uma amizade muito forte com os anões, e ele era reverenciado por várias das raças dos não-humanos, porque ele era uma rara exceção dos humanos que não tinha preconceito nenhum. Ele tratava todos igualitariamente. Depois que ele morreu, provavelmente pela idade, Desmond foi substituído por seu filho Abdank, o segundo rei da Teméria. Abdank tinha sérios problemas mentais e ele era incapaz de governar um reino. Então, ele acabou sendo uma marionete do próprio conselheiro dele, que era um feiticeiro chamado de Halford o Branco. Halford era muito famoso porque ele era um dos magos mais poderosos que lutou lá na guerra contra os elfos, e ele governou a Teméria pelas sombras por muitos anos, manipulando o rei Abdank, que tinha problemas mentais. Halford era conhecido principalmente por ser um alquimista muito talentoso. Foi ele que inventou uma poção de cura conhecida como a Solução de Halford o Branco. Você encontra essa poção nos jogos e ela é uma poção altamente tóxica, só que ela cura muito rápido seus ferimentos. Por fim, os elfos perderam completamente o controle do continente, e os humanos agora eram os novos dominantes do mundo. Agora, eles determinavam todos os grandes acontecimentos da história e eram a raça mais numerosa do continente. Agora era tarde demais para impedi-los. Ninguém tinha força suficiente para desafiar o poder dos humanos. Os humanos puderam se concentrar em seus próprios governos e nas suas próprias intrigas, sem se preocupar com as raças dos ancestrais.